Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Quando nós invocamos o nome do Senhor, estamos reconhecendo e declarando que o que governa a nossa vida é a salvação de Deus. Você sente que é forte ou fraco? Só quem é fraco precisa de salvação. Só quem é doente precisa de cura. A nossa esperança está na salvação de Deus. Hoje de manhã nós vimos sobre sermos coluna no santuário de Deus. Dentre várias características, uma coluna não depende dos homens, mas depende de Deus. Como colunas, nós vivemos pela fé. E vivemos dependendo do Espírito. A palavra dessa noite tem como encargo a suficiência de Cristo. E o primeiro sentimento que eu gostaria de expressar é que Deus usa o homem que tem humildade. Deus usa as mulheres que se esvaziam da sua capacidade. Que não são orgulhosos, que não querem posição. Nem valorizam a aparência de ser alguém de importância. Onde Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nasceu? Lucas capítulo 2, versículo 7. Aqui fala sobre o nascimento do nosso Senhor. Aqui fala no versículo 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A manjedoura é onde os animais comem. O nosso rei nasceu onde a vaca e o cavalo comem. O Rei dos Reis não veio nessa terra para ser reconhecido como rei num palácio. Ele nasceu numa família muito humilde. Nasceu numa manjedoura. E durante toda a sua vida na terra, ele não teve conforto. Ele era desprezado e rejeitado. Nem aparência física bonita ele tinha. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós, irmãos, quando estamos servindo a Deus, quando estamos vivendo a vida da igreja, onde nós queremos estar? Num palácio? Ou numa manjedoura? O Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça.
onde umuntu ke namphale amatwa umuntu wewe. E ao longo de toda a história da humanidade, nós vemos homens e mulheres de Deus que seguiram esse caminho de humildade. Te monjokono na njoka matu badamo balumentu no meme balandula Kristu mahiveli junako. Que tiveram fraquezas, Balio bantu bahave na longkono. mas foram tratados pelo Espírito. Mahibo habaunda pra kombepo ya kalunga. E na humildade, eles puderam ser exaltados. Vemo kuli junako kwawo wa habane nepeko. Mas quem exalta não é o homem, quem exalta é Deus. Masingune nepeko muntu hamuntu o kalunga. Eu vou citar 3 exemplos para mostrar como nós precisamos ter um coração de nos esvaziar e de permitirmos sermos trabalhados pelo Senhor. Amemeu likiso masano atatu okuti onampe matumono kuti atu sokuli junako vi nokunda pesa kukalunga. Em Gênesis 32, 25, nós vemos o relato sobre Jacó quando lutava com Deus. Mungene sisi omilongondatu na mbali oveli seyo omilongo mbali na ntano matu badamo Yakobo sale amaunda pesa. Aqui no versículo 22 diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jesus: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Nessa noite, Jacó foi tocado por Deus. E ele manquejou na sua coxa. Tem algo na sua vida que ainda te impede de se submeter a Deus? Você tem alguma fonte de força que está fora do Senhor? Talvez você esteja lutando com o Senhor, mas o Senhor tocou na coxa de Jacó. E Jacó, ao receber o toque do Senhor, foi tratado e foi transformado. E a partir daí, a vida dele começou a mudar. A nossa capacidade não vem da nossa experiência humana fora de Deus. Para nós reinarmos com o Senhor, nós precisamos do Senhor tocando a nossa vida. E temos um testemunho de que, mesmo mancos da nossa coxa, nós somos abençoados por Deus. Deixa o Senhor tocar sua coxa, para você se tornar um príncipe de Deus. Jacó tinha uma personalidade, um caráter muito forte. Ele tinha a prática de enganar as pessoas. Ele era um grande negociador, um homem de negócios. Mas o negócio que Deus queria para ele não era dessa terra.
mahi omwene ondingo sonjali amahala Yakobo aninge hayo kombanda eheki Deus queria que ele participasse do reino dele. kalunga wale amahala aninge aende ko hambawe Por isso, ele teve que tocar em Jacó. kalunga bwado kubutina Yakobo Permita que o Senhor toque na sua vida. liethelo mwene atine omwenyo woye Quando ele queria correr rápido, talvez não conseguia, porque ele era manco. omwene imahalo kuendelela unene kuye mahike chulile Ou seja, em nossa caminhada espiritual, nós dependemos do Senhor totalmente. temo luendo nduka lweitavelo tusokundependa komwene unene kulimana nako Um outro grande homem de Deus que também foi tratado de maneira muito forte umuntu umo wakalunga naye ngwaunda pra modonkono foi Moisés. o Moses Vocês lembram da história de Moisés? ove mosi palukonyo naye Moses Ele foi criado ye wa tekulwa como filho da filha de Faraó. ngondele yonde ya Farao Teve a educação egípcia, a melhor do mundo na época. ye walongwe longo lyo moingipiti ndiali ye walio uyo kumana ko motembu njoka Aprendeu toda a ciência, aprendeu a arte da guerra, ye walongwa omalongo manene tainkolovita habiya mas Deus não pôde usá-lo nessa situação. mahikalunga ye kale amahalo kumunda pethela mondondo njoka njalo Quando ele matou um egípcio, ele teve que fugir. sadi pa moingipiti ye wakainkola E no deserto de Midian, ele teve que ser quebrantado. ye mbuwa moka mwakaya ye wakavada mokuka undapa Virou um pastor do rebanho do sogro dele. haningo mutita vodondu dai heivi E ao invés de ser um grande general, ele ficava cuidando ali das ovelhas, das cabras. ye walia malitho dondu no donkombo O orgulho de Moisés certamente foi trabalhado nesses anos em que ele permaneceu ali no deserto. mahi Moses sa kipahije ke munda pesa mbuwa moka mwakala malitho donkombo A ponto de que quando o Senhor chamou ele, ele se considerava incapaz de fazer algo para Deus. mas omwene se muithana yewe limono kuti akenacha masa pala undape vininga yakalunga Se você se acha capaz de servir a Deus, pense mais uma vez. oveanda molimono kuti wahulu poko chipala chakalunga sokauke nawo Só aqueles que têm coração humilde e são tratados pelo Senhor podem servir o Senhor. anda ugalie sok mutima we hochunako holichunako mwene mutima we poma ulu walo kuunda pesa E no momento em que ele se sentia incapaz, Deus chamou ele para libertar o povo. Mosa se limono kuti amehinacha masa ochai sanwa kukalunga aka kalele kome hojiwana E tudo que Moisés aprendeu teve que passar pela experiência de morte e ressurreição. ovipuka vye Moses ambia longwa wapita meto no meimuko Deus quer te usar, mas Ele quer te usar por meio do poder da cruz. kalunga mahalo kukunda pesa mahi kukunda pesa kwajo mahalo kukunda pesa okupitila mumusiakana Isso significa que todas as nossas habilidades e capacidades precisam passar pela experiência da cruz. shoka maji halo kukuhelo kutya oma unongo oye no maiwo ya ehe aso ku chunako hi ove upite mokuli chunako Paulo dizia que ele pregava Cristo crucificado. wo vantu vakati Kristu sanga ngavalelwe Paulo era alguém muito capaz, mas ele teve que passar por uma experiência muito dura para que ele pudesse morrer. mahi ye wali ahulupo mahi waso kukapita mo chilinga chimo hi chaleme ate E quando ele estava ali, numa situação de trevas, Deus chamou ele por meio de um irmão que tinha medo dele. Paulo. ya Paulo sa vanene no mwene se limetiku watuma muntu umo ngwali amatilo kukapopya na Paulo sa E o grande Saulo se tornou o pequeno Paulo. o Saulo ngoka ngwali omunene hachituka Paulo mununu O último exemplo que eu quero compartilhar sobre nosso coração de humildade e saber que mesmo fracos é o Senhor que nos dá força é a situação de Timóteo. ojikwa hime halatu lipesa no limo andawa mutima woye we uchunako we ungali omununu utambule omwene o Timoteus Timóteo era um jovem que cuidava dos irmãos. Timoteus wali omunyasa ngwali komeho yo vamwatate wiliko vakwawona hi Cuidar de uma igreja cheia de problemas não é fácil. okukalela komeho ngele kanje yulo maude hajipuka hijapepuka É muito estressante, tem muitas pressões. yeto maluyuma movi kando vingi E Paulo teve que encorajar Timóteo para ele reavivar o dom de Deus que havia nele.
Paulo sa hakumainda Timoteu sa ya kambuliso chipewachi. Paulo teve que falar para Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo sa hele Timoteu sokuti akalunga ke tupele ombepo yo woma masiwe tupo ombepo yo masa yo unongo. Se Paulo teve que encorajar Timóteo, é porque certamente Timóteo estava com fraqueza, ele estava com alguma covardia, estava com dificuldades. Mas se Paulo palaka kumainde Timoteu sa momano mbo kuti Timoteu sa welimono kuti amehina cha masa ginowo mahime uno kuundapo. Muitas vezes nos sentimos fracos e precisamos de ajuda. Oikando viningi tukala hatuna masa matu hepombatelo. E nós temos irmãos que nos encorajam a prosseguir. Mas se tu não vamos atate vamos medo kumainda tetuende no comeho. Mas é melhor você se sentir fraco e ter a ajuda de um irmão do que você se sentir forte e agir sozinho. O japepuka oku kala uhona jamasa okumbu ombatelo komu mwanyoko jule okukala no masa oyo mwene honda paika. Quando nos esvaziamos de nossa capacidade natural e dependemos do Senhor, o Senhor pode nos usar. Obianda welinyeka unongo woye wo untu holi anja ko mwene mekubatele. Precisamos nos esvaziar de todo o nosso orgulho, da nossa altivez. Tusokulizula o malui hoetu ngoka ngatunao. E Jesus Cristo é o nosso modelo, porque Ele mesmo se esvaziou e teve uma vida de humildade. Cristo sa oyeli esano lietu mukonda yewe lichunako mukuli lichunako ko munene. Eu quero entrar em outro assunto agora, que tem como tema: tudo que nós temos vem do Senhor. Amenehalo kuyamo jipalanyola jimo hima jibo pyo kutia achihe hitunacho jada ko mwene. Que tal nós repetirmos: tudo que temos vem do Senhor? Endulula mokutia achihe hitunacho jada ko mwene. Eu queria abrir com vocês em 2 Coríntios, capítulo 3. Amehala tupatulule mukanda woba Korinto bativali ontopolo ondatu versículo 5. Ovelise ontano. Aqui nós vemos que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ya, te katuna ja lonkono kuntheove, katuna ja unongo kuntheovene, masyokuhula kwacho kwetu movipuka kuda kukalunga. De onde vem a nossa suficiência? Vem de nossa capacidade? Não. Vem de Deus. O masaetu adapi, ada muntheovene ne ada kukalunga. Nem pensar por conta própria a gente consegue. Os nossos pensamentos sem o Senhor são caóticos. Oma okushoka move omwene madilo dilo oye anda kaina jakalunga, kaina humaina koma kungwangwane kewa. O princípio da queda do homem foi a independência de Deus. Okuwako muntu kwadamo kuliesa okuhameli kambulile mukalunga. E o que o Senhor quer nos ensinar é que nós precisamos depender dele para todas as coisas. Omwene paka mahalo kutulongo kuti atusokundependa muye movipukavi. E nossa suficiência, nossa habilidade, nossa capacidade vem dele. O masaetu o maunongo etu ada komwene. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 fala sobre sermos vasos de barro. O bakolindo bativali ontopolo nkwana ovelise oheyali makutiwa nte tuvikambulilo vyontata. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tunovikambulilo vyontata, mas o masa ovikambulilo hembi mali kukalunga kaeli munte. O barro representa a nossa natureza humana que precisa ser trabalhada. O ontata mayulike onkhala mwenyo yetu yonyama yontu onyama yetu isokunda pesa. O barro é frágil, ele é impuro, ele não tem ainda a forma. Ontata ojipuka jimo hihajina masa hihaji kolele masikajina ja no mamonekelo mawajihe pokunda. Mas quando o oleiro vai lá e pega o barro e começar a trabalhar no barro, ele se torna um vaso. Masingunya ngulio mume woajo wontata wikambula hei imanawa hainingyo jikambulilo hijaviukilile. Esse vaso de barro passa por pressão, passa por temperatura, passa por muitas movimentações da mão do oleiro.
o ntatanjo kai pita moku tuo vipuka vikwa bo hai mamangwa hai nkilwa hai viu kifwa te mai ningo chikambulilo. E no final, quando o vaso é formado, ele é para expressar o tesouro que há dentro dele. Ya ontatanjo kai ya mamangwa ya viu kifwa ya ningo chikambulilo okuti ayo mai yulikisa ojipuka hikilimo katika yo hichakambulilo am hichatua. A função do vaso é expressar a riqueza do tesouro. O gilinga viontatanjo okuyulikiseliko ndilimo katika. A excelência é do poder de Deus e não do poder humano. Nós somos apenas vaso de barro que expressam o Senhor. E a nossa força vem do Senhor. Eu queria ler Filipenses capítulo 4 com vocês. Esse capítulo é bem conhecido e eu pessoalmente gosto muito daquele versículo que fala sobre tudo posso naquele que me fortalece. Mas vamos entender o contexto em relação a esse versículo. Aqui no versículo 10 diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11: Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, irmãos, nós vemos duas situações práticas nas quais nós precisamos de força. Vimos hoje de manhã que uma coluna, para ter estabilidade, tem que ser forte. E eu vou fazer uma aplicação prática. Geralmente usamos esse versículo para situações de provações, de grandes dificuldades. Isso está certo quando passamos por humilhação, quando passamos por fome, quando passamos por escassez. São nesses momentos que o Senhor, como Espírito, nos dá força para aguentar qualquer pressão. Mas Cristo. E assim como Paulo experimentava isso, nós também podemos experimentar a força extraordinária que o Senhor nos dá no Espírito. Paulo sangase kilola nanti tu soku kilola umene tu piodon kono di madidi kuyemendelelo para tu daulu ke maudeu. Diante das grandes dificuldades e provações, nós permanecemos firmes no Senhor. Mo maudeu que senga maea te tu kale atu no masa momene. E o Senhor nos dá força. Umene tu pomasa. Mas e quando há outros tipos de situações que nos deixam bem? Quando você recebe honra, quando você tem fartura e tem abundância. Será que você continua forte no Senhor? Ou será que nós ficamos distraídos com tantas coisas que não são o Senhor? Deus é um Pai cheio de bondade. E na sua rica misericórdia e amor, Ele vai também nos dar algumas situações em que nós seremos honrados, em que nós teremos a abundância, e nós teremos situações favoráveis.
Na ye metu ye sa metu ba o bukambio ka yo kusimane kwa bipuko biningo o maliko. Mas nessas situações nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Malao vya ho mwene o bipuka vya jombio twikilo kukala una o jili mo mwene. E nosso espírito precisa continuar tendo a força do Senhor. Ombepo yetu mai he pai kale aina o don kono do mwene. A mesma busca, o mesmo desespero pela presença de Cristo que quando nós estamos em situações difíceis. Okuhona don kono no kukala hona jau ke velelo anda ulimo maudeu. Ou seja, a nossa força vem do Senhor, independente da nossa circunstância. O don kono de tu dida como ene que se moude bunau. A nossa força não vem das circunstâncias. O don kono de tu kadia apeno udeu. Eu vou dizer uma coisa, principalmente quando estamos passando por situações difíceis, nós somos desesperados pela presença do Senhor. Tango lima matu piti momaudeu peke tetu kala hatuna jai ke velelo como ene. Quando tem alguma doença, alguma crise, nossa tendência é dobrar o joelho e clamar pela força e misericórdia do Senhor. Tumo auna o vela una udeu o chikukutanga hitu na jotumo o kala mo pike dongolo como ene. E devemos fazer isso, irmãos. Nós precisamos clamar pelo Senhor. Tupondo kujininga soka kumba como ene. Mas usando a experiência do apóstolo Paulo, nos momentos em que ele teve fartura e abundância, será que ele continuava com esse mesmo desespero ou ficava distraído? Paulo já hime tipo bihembo kudia eu ali no vipuka o viwane liko no vipuka vi o muntu ko kawali angwangwana no vipuka bioka ne wali ai na egevelelo komwene. O testemunho de Paulo é que ele considerava tudo como refúgio por causa de Cristo. O vipuka o mbangi wa petulu sahempa o kumona vipuka bihembio kangambia vina masa molo mbangi wa Cristo. Ou seja, como uma coluna no santuário de Deus, independente da circunstância, a nossa força vem do Senhor. O kuningo ngundi o molu kalolu ya puki kajina kona jano ude umuli o donkono de tu dida komwe. Se sua situação está boa, o Senhor é a força em você. Udia ulinawa o mwene ngikubio ma. Se a situação não está boa, o Senhor continua sendo a força em você. Udia kunaja uwana wa o mwene merpigile okukupoma. Porque tudo vem do Senhor. Mukonda ajihejida komwe. Eu queria falar sobre 7 necessidades da nossa vida humana para mostrar como o Senhor tem que ser a fonte de tudo para nós. Amemehalo kuyuli kitho ipuka viheyali mbilingaile ovi hepelo apone. Ya, ipuko bitu hepa okudia via vi komwe. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus deu tudo para o homem ter satisfação nele. Kalunga satu komuntu mojikunino jaende niwe mupo vipuka avihe yokutonapo maudewe. E a ordem que Deus deu para o homem foi para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se kipukaji mohija pewo muntu kukalunga okutia hali komutiwa kuiwa owano uvi. Mas o homem desobedeceu a palavra de Deus e teve que ser cortado da comunhão e expulso do jardim do Éden. Omuntu ngoka ye hamaindulika kondaka yakalunga hatewa mochi kunino nokutetwa owa uhemu yambale apepo. Mas Deus sempre teve no seu coração, no seu plano, que ele deve ser tudo para o homem. Mas kalunga momutima we mwali oru kudiala usokupa ajihe mpalo muntu. E Satanás cria um mundo que procura substituir Deus como satisfação. Ye satana wale amataenda ouye o vipuka viwanga ile vyo uye mbima viso kuisapo ondaka yakalunga. A primeira necessidade nossa, básica, é o nosso sustento. Ude wetu mombutu na wo tete onkala mwenye wetu yokuhupa ehupo letu ule okombanda eheke. A nossa subsistência. Umano mbuma tu sokuhupa. Em Mateus 6:33, nós vemos um princípio fundamental em nossa vida. Mateus sa hamano milongo ndatu na ndatu batu ada monda kai monyi maipo pia. Aqui fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Onjo abote trombere kucha tete kongenyo wamba wae no yuki opone kwa ishota muwetero ako. O que são essas outras coisas? No contexto de Mateus 6, é o que haveremos de comer, é o que haveremos de vestir, é sermos ansiosos por causa das necessidades da nossa vida. Ilipie itakuchua ta muwetero ako iyo kulia na ikwaishi mumweta pumbwa.
E o Senhor fala que Ele cuida dos lírios do campo e cuida das aves. Oshoni anonga tapumba tukulikine kucha o mwena pata kucha ye o makola no kabanji aisho ili meame nolae. Será que o pai não sabe das suas necessidades? Ondrandi kuninge pulo sara kucha tate mutu ama ujoeke mashi. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos. O mweno kushishashite shitapumbwa. Mas o princípio que Ele deixa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Porque Deus é a fonte do nosso sustento. E ao buscar o reino de Deus e sua justiça, Deus cuida de todas as nossas necessidades. Precisamos entregar ao Senhor todas as nossas necessidades. É claro, precisamos trabalhar. Porque do suor do nosso rosto ganharemos nosso pão. Precisamos pedir para o Senhor também abençoar nosso trabalho. Mas não podemos ficar demasiadamente ansiosos por isso. E tendo o que comer, o que vestir, vamos ficar satisfeitos. Vamos evitar cair na cilada de querer ter mais daquilo que nós precisamos. A promessa de Deus é que Ele vai cuidar de todas essas coisas. Busque no Senhor o seu sustento. Confie na promessa do Senhor. Não tente por tua força natural te sustentar sem depender do Senhor. Cedo ou tarde, em nossa vida cristã, nós iremos aprender essa lição. Vamos aprender mais cedo, para não vivermos tão angustiados. Uma segunda necessidade que nós temos é prazer, é alegria. Neemias diz que a alegria do Senhor é a minha força. Quando estamos aqui louvando o Senhor junto com os irmãos, que alegria, irmãos! Que prazer nós temos quando estamos com a igreja, porque estamos sendo supridos pela alegria do Senhor. Vamos encontrar na vida da igreja a nossa fonte de alegria para que o Senhor possa nos consolar. Vamos encontrar nas Escrituras a nossa alegria quando somos alimentados pela palavra. Vamos buscar nosso prazer ao abrir nosso coração para o Senhor e Ele vem e nos encoraja. Nós vemos que todo o mundo do entretenimento foi criado depois da queda do homem. Os descendentes de Caim criaram várias maneiras para eles se alegrarem sem o Senhor. Mas nosso prazer está na presença e na palavra do Senhor. Por isso, quando vocês vão orar, orem de verdade. Quando vão ler a Bíblia, leiam com prazer. Quando você ter comunhão com o irmão, desfrute da presença do Senhor naquele irmão. Vamos amar o Senhor de todo o nosso coração. E vamos amar o próximo com o amor de Deus que está em nós. Vamos amar a nós mesmos com o amor de Deus. Cuida do seu corpo, alma e espírito, porque Deus te valoriza. O nosso prazer está na presença do nosso Deus. Outra necessidade humana é de relacionamentos.
Deus é relacional. Vamos até o que kalunga e onu akala moban. Ele quer a presença e a comunhão com o homem. O shonu wote hanonga e fimgari se kwalo neli po. E Ele nos criou com a necessidade de nos relacionar. O shonu wote hanonga mate o que ko tushita me halo la portuka tulipam. Por isso, o Senhor estabeleceu o casamento, a família, O shonu wote hanonga kalungo ko yanjina tango bali o hompo ko family. porque Ele não quer que nós vivamos sozinhos. Shashina la shetukale o shatu. Por isso nós temos amigos, temos parentes, O shonu wote nga shotu no ko me no bashibi kile. porque o Senhor quer o relacionamento com o homem. Shashikalungo kwalo nalo shakale pamwe na bakwao. E Ele quer que os relacionamentos possam expressar o amor de Deus. O shonu hanonga okukala kwetu ukapumbata kulike o hole ya kalunga. Agora vamos pensar no que Satanás criou como imitação do que Deus quer nos relacionamentos. Paipa tukala ko mbinga ya shatana eshiye ahepa ene na kalunga. O que Deus estabeleceu é que os relacionamentos precisam ser baseados no princípio de Gênesis. Shonu wote hanonga kalunga shiyashita o ano ukalepo avo hatu wange ketame kola Genesis. De que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Kucha shoto shitwa oshifeka ne fano la kalunga. Fomos criados para expressar quem Deus é. Mama tate wa olike shoto shitwa tulike kalunga shiye eli. E fomos criados para trazer o governo de Deus para essa terra. Shonu wote hanonga shoto shitwa para te pangero la kalunga kombata. Fomos criados para frutificar e dominar Shonu wote nga shoto shitwa para tua pupaleketu no kukala ta pangela ishe kombata. por meio da vida de Deus dentro de nós. Mama tate wa olike morwa ongala mwenye kalunga makati ketu. Satanás criou um sistema de relacionamento sem Deus. Shonu wote hanonga shatana o kalunga kitongala mwenye ehe na kalunga. O pecado corrompeu o coração do homem. Shonu wote hanonga opekalo o ilipo ya kwata kontima onu. E os relacionamentos no padrão do mundo são relacionamentos doentios. Shonu wote hanonga ongala mwenye shi onu ya opekalo yani angali ya tubela. São relacionamentos que sem a palavra de Deus são corrompidos. Shonu wote hanonga ongala mwenye onu he na kalunga alushio ai wile mama eleko. O Senhor estabeleceu homem e mulher, Shonu wote nga omo no kwatula po numenu nonkainu. marido e esposa. On numenu nonkainu ai. Hoje, o mistério da iniquidade opera neste mundo e corrompe os relacionamentos. Shonu wote hanonga ba matata ba uriki o wi mo nyunyo pa ife nanga o ulita uba kepo okukalafana kwetu. Homem com homem, mulher com mulher. On lumenu on meme no meme. Um homem, várias mulheres. Uma mulher, vários homens. Otuango lumenu mo kuno meme ba pu on meme mo ko kuno alumenu ba hapu. Tem até homem com animal. Openo alumenu amono kuli vena a nangala no imbuna. Tudo isso são relacionamentos que vêm de Satanás. Ai shoya jakushatan. Vem deste mundo Oyama unyunyo que procura substituir Deus nos relacionamentos. yahala kukufa po kalunga mongalo etuye kukala. Quais são os relacionamentos que você tem fomentado na sua vida? Umata tengoriki ongalo kukala oiringa ipimangala munye. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Kala washiba kucho washito shifika defano la kalunga. E o Senhor é a fonte dos nossos relacionamentos. Umata bawariki kalungo yo fifia yo kukala mwenye kwetu. O Senhor é a fonte do amor para sermos pais e mães de acordo com a vontade de Deus. Omwene oi ofifia yo ngala mwenye tutuningo tatewa no meme bawa. O Senhor é a fonte da nossa paciência para sermos bons maridos com nossa esposa. Oshonu wote anonga omwene oi ofifia yo ngala mwenye tu opotuningo o wanu bawa ko meme betu. O Senhor é a fonte da longanimidade das esposas para aguentar o marido e ainda amá-los. Oshonu wote anatango kalungo yo fifia yo meme para badure kulititimikire walumenu bawa. O Senhor nos move para amar nossos amigos que ainda não têm Ele para levá-los a Cristo. Omwene kulite tukumo para tugatu holo obatondire tu opobeu ye ku Cristo sa. E como vaso de barro que expressam Deus, nós podemos gerar relacionamentos para que todos possam ver Cristo. Vamos lá te baori kenga sise oiuma ina elikola kalungo tafumba tulika Cristo sopo nawe sebe uye kuye. Mas o Senhor é a fonte dos nossos relacionamentos. Mara shike omwene oye jo fifia yongala munye tu yokukala. Tem um versículo que eu demorei para entender, mas ultimamente eu tenho conseguido compreender um pouquinho mais. Openo verishe mwenda kala efimbu inandi yutako mara shike ko nimefibondeke yutako. Que é Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus capítulo nongo verishe milongo na tunayadi. Aqui fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Oe hole he ile ina komeshe yange o ina wa palelange ile oe hole omona komeshe yange ina wa palelange. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Na u ita kufonshia kano yeta shikulange na ina wa palelange. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Keshe tuno u itakanifo omwenyo ya morange ote ukanipa nderene o utakanifo omwenyo ya morange ote ulimonene. Um dos relacionamentos mais profundos que Deus criou é o relacionamento da família. Mamate ba olike okukala bali okukwaya moule kalunga atulapo okukala no família. Relacionamento entre pai e mãe, entre filhos, entre marido e mulher. Atupope família kucha he novana naina onkrukatiwa. Eu considerei, Senhor, o que quer dizer esse versículo? Porque eu não posso abandonar meus pais. Se eu sou pai, eu não posso abandonar meus filhos. É de difícil compreensão na parte prática. Oshone anonga oberisi akala yangwangwane kange omwene nga ipita pea amen ditondo bana bange ilo ditondo tate oberise ali juo para kutaka. Aqui tem um princípio que é: nós não podemos colocar nosso relacionamento acima do Senhor. Onuote anonga pam otape turongo kucha ongala munye kukala kucha família ino ipitifa komesho yakalunga. Porque o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Sha shikalungo yo fifia ya itomea ya shishe shitapumbwa. Eu fui entender isso de maneira dramática quando eu li a experiência dos mártires que perderam seus filhos. Onuote anonga apa mondeke shuta komonkalumwe nga showa benya bali bakanifa ou na babu. Eu fiquei muito impactado de uma história de uma mãe que entregou o seu filho de 7 anos para ser martirizado e encorajou ele a morrer por Cristo. E esse filho foi torturado antes de ser morto. E no final, cortaram a cabeça dele, entregaram para a mãe e ela envolveu num lençol. Mas o testemunho desse martírio é que tanto a mãe quanto o filho estavam desfrutando da provisão do Senhor Jesus. Eu sou pai e eu tive dificuldade de ler esse testemunho. Porque eu não ouso dizer que eu tenho essa mesma fé. Se alguém quiser matar meu filho, eu não sei o que iria fazer. Mas para essa mulher, o relacionamento com Jesus era mais importante. Para esse pequeno filho, a fé dele em Jesus foi mais importante. Nós não podemos amar nossa mãe, nosso pai, nossos filhos mais do que nosso Senhor. Um grande exemplo é a história de Abraão quando entregou Isaac. Isaac era o filho da promessa. Em Isaac, Abraão teria a sua descendência. E foi Deus que prometeu Isaac. E Deus pede Isaac. Como? Você já se colocou no lugar de Abraão, andando ali com Isaac, pronto para sacrificá-lo? E a Bíblia diz que Abraão falou para aqueles que estavam com ele que ele iria adorar o Senhor. Ele ia adorar o Senhor ao matar seu filho. Porque ele cria no Deus da promessa. Por isso, ele é uma referência muito forte da fé em Deus. Um outro exemplo é Jó. Jó perdeu todos os seus filhos.
Yo poka kani puno na vai aves. Só não perdeu a mulher. Ina kani fai komem. Mas ele não deixou de ser fiel a Deus. Mara sike ina fa kuningon li di Ele mo não kalunga. blasfemou, não murmurou. Yesho teti na sheka kalunga ina ngongo tera E kalunga. depois da longa oração e conversa entre Jó e Deus e os amigos envolvidos, ele falou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Olike otonu tenga yo pa nando kwa no ka umeno family ta inshi kulange na intu lo mele ma kwati now nando ndika ni fe kalunga mombelela yange ekiparango ino kala mona. A nossa família vem de Deus. Mama tatu família tu ata kalunga. Deus nos dá porque Ele é um Pai amoroso. Mama de kalunga ko tupo família já se kalunga ya kuno hole. Eu sei que muitos talvez já perderam entes queridos. E antes de kutaba pubo mufse bakani fe família anu bafsa. Talvez alguns perderam filhos, Vamos vendo bana bafiapo. perderam pais, Vamos bakani fota te babo. perderam seu cônjuge. Vamos bakani fo alu beniro meme babo. Deus deixa de ser um Deus amoroso por causa dessas perdas. Vamos tate baori kalungi ya ota e família kuninga o hole na be mo bini mayo. Perceba que Deus entregou seu filho por nós. Isso tem que acabar com todo argumento nosso em relação a questionar o amor e a misericórdia de Deus. O Senhor é a fonte de tudo. Tem um hino que fala: em lugar do que me tomas, tu, Senhor, te dás a mim. Meus pais já perderam uma filha, a minha irmã caçula. Ficou um buraco gigante em nosso coração. Mas o Espírito Santo nos consolou. E os irmãos nos consolaram. E nós ficamos mais fortes como família depois dessa experiência. O Senhor é a fonte de tudo o que nós precisamos. Outra necessidade nossa é sermos reconhecidos. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu vou perguntar: quem é que gosta de ser reconhecido? Eu vou confessar, eu gosto. Todos nós gostamos. E eu digo, todos nós precisamos ser reconhecidos. Quando a minha esposa prepara um prato especial, que ela estudou e comprou os ingredientes, e eu sei que ela se esforçou para isso e ela me serve, o que ela espera? Ela espera minimamente que eu fale: que prato delicioso, meu amor. Isso é normal. Mas em nosso coração nós não podemos viver para sermos reconhecidos. Se você vive em função do que os outros vão falar para você, você está no caminho errado. Nós não vivemos para a glória dos homens, vivemos para a glória de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Nós não estamos aqui para sermos reconhecidos pelos homens. Como Deus é a fonte de tudo, Deus também é o único que vale a pena nós lutarmos para alcançar a aprovação de Deus. Até em relação às orações, nós temos que buscar orar, porque o Pai em secreto nos recompensará. Não vamos ser como aqueles que oram para ser reconhecidos pelos homens. Nossa única preocupação é como está o coração do Senhor em relação a mim.
Será que, sheshima shitwala la kanena otwala kushiba kuti kalungo okulinga ipipo nga shirimo ntima wange será que o Senhor está gostando do que eu estou fazendo? kalunga mbera kulitwa afa kwa shailongo O Senhor aprova as minhas atitudes? omwene mbera okulitu oilonga yange iwe tilimo ntila O único elogio que interessa é do Senhor. jenuwe baolike era la kanole tu sheritala omwene. Por isso devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte, se Ele quiser. oshonuwe te ano shotapumba kuli shunako oponele fimbo ila wanalapa yo mwenetu yampulepo E se Ele não nos exaltar, Ele é Deus, Ele tem direito de fazer o que Ele quiser. nata wengine tu yambulapo yo kalunga yo kune epitike lo kuninga shiahala. Lucas capítulo 14, versículo 11. Lukasha kapitelo nongo na neo verisho nongo na imu Pois todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. keshe tuno uteli nenepeke ye ota ninipiku ye na uteli ninipike ota nenepekwa. Nós temos uma necessidade humana de sermos reconhecidos, mas o único reconhecimento que interessa é de Deus. Bamate baoriki luwa patulongo ilonga tala tuboniki mala era la kanole tushita la para tubonike ku kalunga hakoban. Se o Senhor, no seu amor e soberania, quiser nos reconhecer, essa é a decisão dele. Mamatati kalunga mo nene wae ngenga ala kutushiba mo ilonga yetu yote shiningi. Mas a glória é do Senhor. Male fimano olina kupewa kalunga. Não vamos roubar a glória de Deus. Bamatati inatuba keipe fimano la kalunga. Se você for reconhecido nessa era, você vai deixar de ser reconhecido na era vindoura. Ngengo toko njifa walu shibike kukombata yetu we shibiko ya morito kelimo na wali. Isso não quer dizer que nós não devamos elogiar os irmãos. Inatuja ai nampandi longa ya bamatati ashosho. Precisamos expressar nosso apreço. Otafumba kupandula nando mata talongo shima. Mas não vamos cultivar em nosso coração a necessidade de ser elogiado pelas pessoas. Mala de mweni no konja montima yo kaeko longu pandike kobani. Porque Deus é a fonte do nosso reconhecimento. Shashikalunga yo ye ofifia ye shiboletu. Outra necessidade nossa é termos liberdade. Omate baoliki ealoletu limwelitu alashe otala tukata manguluka. Mas qual que é a verdadeira liberdade? Marashike emanguluku ilo liripipo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Abakorinto bati vale kapitelo estivali 3:17. kapitelo estitatu verisho nongo na yali. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Omwene omepo wape no mepo pene manguluku. A verdadeira liberdade está no Espírito. Emanguluko ilo shiri olilimo mepo. No Espírito nós somos libertos da escravidão do pecado. Amalate baolike mo mepo shotrita mangulwa mo pika wela ulu. Nós somos libertos da escravidão da lei. Amalate baolike shota mangulwa mo pika o mango. Nós somos libertos da escravidão do mundo. Shota mangulwa mo pika o nyuni. Talvez você ache que você tem liberdade quando você está longe dos irmãos e ninguém está olhando para você. Mas o Senhor Jesus está dentro de você. E por mais que às vezes talvez tenhamos a percepção de que nós temos liberdade em nossa carne quando estamos longe do Senhor, essa liberdade é uma escravidão. A verdadeira liberdade que nos dá satisfação eterna está em Cristo. Nós temos que orar, ler esse versículo todos os dias, para não termos a falsa liberdade. A liberdade em nossa carne não é liberdade. A única liberdade real é no Espírito. E Deus tem o poder de transformar nossa vida porque damos liberdade para Ele. Ficamos felizes porque nós fomos criados para conter Deus. E para expressar a vida de Deus. Outra necessidade nossa que pode nos corromper é nós queremos contribuir, sermos parte de algo maior.
oshima shitele utuna tanga wale shicha shikwao checho ukala atukatala ngeno tukala maeletu akala faya pombata. Como seres humanos, nós precisamos nos sentir úteis para a sociedade. Chonu atengalo wapose ngasho vanu otuwane ngeno tukala tulimoka chikwa anu tulitama nguluka wanu wetuete kucho tulinao. Isso é devido e é nobre. Isso é algo correto e é nobre. Chonu ate anonga oshima se simbolimwe oshiwa mala simbolimo shirinai. Não podemos ser pessoas inúteis. Chonu atengalo mala tikatumba tukala wanu Inúteis. Sem utilidade. Não podemos ser pessoas que só se preocupam conosco. Não podemos ser pessoas egocêntricas. Não podemos pensar só em nós mesmos. Mas a verdadeira maneira de termos satisfação ao nos doar é na igreja. Porque Deus escolheu a igreja para evangelizar o mundo. Deus escolheu a igreja para representá-lo aqui na terra no seu governo. E a melhor maneira de você se sentir útil é sendo útil nas mãos de Deus. Você pode ter uma obra filantrópica gigante de doação de bilhões de dólares, mas se você não está servindo a Deus, isso não serve para nada. O que tem validade eternal é quando nós servimos a Deus e nos doamos por causa da vida de Cristo. É por isso que nós fomos comissionados para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a melhor maneira de você se doar é você doar a vida de Cristo para os outros. Você quer ter um propósito na sua vida? Jovens, querem ter significado na sua vida? Quer ter uma missão de valor eterno? Quer ter uma missão com valor eterno? Sirva o Senhor. 2 Timóteo 2:21. Timoteo shontivari kapiteri oshitivari overise omirongo 41. Eu vou ler o 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nós precisamos ser vasos úteis nas mãos do possuidor. E precisamos ser úteis para a obra de Deus. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons. Os dons são as capacidades que Deus nos dá para servi-lo. O maior senso de realização é quando nós somos úteis ao Senhor usando o que Ele mesmo nos deu. Todos podemos e devemos funcionar na igreja com nosso dom. Ao servir a Deus e ser aprovado por Deus, nós somos satisfeitos. Com a alegria do Senhor. E por último, quero falar um pouquinho sobre a necessidade de nós termos uma identidade. Na nossa vida humana temos várias identidades.
Temos uma identidade familiar, que é pai, mãe, marido, mulher. Himbolimo tunapataja, tuna família, tuna meme, tuna unculukati, tuna tate. Temos uma identidade profissional, nós somos lavradores, nós somos motoristas, nós somos advogados, engenheiros. Himbolimo tuno shilonga, aishingo tua, ilo ilongo peni, ilo ikoshiku tu, nosho. Mas a principal identidade que precisa governar a nossa vida é que nós somos filhos de Deus. Eu quero encorajá-los com 1 Pedro 2,9. Aqui fala, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade verdadeira. Antes de sermos mães, pais, filhos, maridos, esposa, lavradores, nós somos povo de Deus. E todas as nossas identidades humanas precisam estar governadas por nossa identidade celestial. Porque em nossa função na identidade terrenal nós expressamos o que é celestial. No seu trabalho você expressa quem é o Senhor. Você cria os teus filhos de acordo com a palavra de Deus. O teu dinheiro é para o Senhor. O que você tem é para o Senhor. Quando temos alguma identidade humana que é mais forte do que nossa identidade espiritual, nós entramos em conflito. E muitos naufragam na fé. Se minha identidade profissional e financeira é mais forte do que a minha identidade celestial, meu Deus, vai ser o dinheiro. E meu Deus vai ser a minha vida profissional. E eu vou deixar de lado o reino de Deus para buscar o meu próprio futuro. Não estou dizendo que nós não devamos ter uma boa renda, um bom emprego. Devemos sim buscar essas coisas. Mas nossa principal identidade é filho de Deus. Se nosso coração está tomado pelo Senhor, tudo que é nosso é do Senhor. O Senhor é a fonte de tudo. E Cristo é suficiente. Precisamos ter a percepção de que quem nos criou foi Deus. E quem sabe o que é melhor para o homem ou Deus? Quem sabe o que é melhor para o homem ou Deus? Então confia no Senhor. Confia nas promessas da Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Tenha prazer na presença do Senhor e sabe que Ele vai cuidar de tudo. O Senhor se entregou por nós para que nós tivéssemos condições de nos entregar a Ele. E só no Senhor nós temos plena satisfação. Não troque o teu futuro pelo curto prazo.
uishenje no shima tashikala boka fimboka shon. Porque o nosso futuro é eternal. Yashi okutafinda efimbo lalu shefio alus. Lembra da situação em que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó? Piki na utalo shima shimwe. Isau okwalanti papo ouveri wa eku ya kompo. Esaú estava morrendo de fome, tinha voltado do campo de caçar. Isau okwae no njala ajako ukongo. Esaú era o primogênito, ele tinha o direito de receber tudo do pai. Okwai Isau oyo shiberi kwa inge na tambule kweli kwa alishela he. E Jacó negociou com Esaú e comprou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Oshone anongao Yakopo kwa pope na Isau yakanga sonjala ndetalande po uhamba wa ene longalo ikuji. Quais são os pratos de lentilhas que estão na sua frente agora? Lipula. O malonga anga pe ikuji alikomesho yekulando uhamba wakalunga ukwete. Não troque a tua situação eterna por causa de um prato de lentilhas. Hamatate. Inolantifa po uhamba wa ewa alushe. Koka imatata hulu papai. Não vamos trocar o reino por ídolos. Não vamos trocar o apóstolo João falava, filhinhos, guardai-vos os ídolos. Os ídolos são que substituem Cristo em nossa vida. Que nos fazem perder a nossa herança espiritual. Não vamos trocar nossa herança espiritual por algo terrenal. O último tema que eu quero falar para concluir é sobre nós experimentarmos do poder do Espírito Santo. Eu quero fazer uma associação do poder do Espírito Santo com a pressão e a missão. O poder vem da pressão. Quando nós sentimos que nós não somos capazes, somos pressionados por nossa fraqueza, nós somos levados a depender do Espírito Santo. Se eu tenho meios para resolver a minha situação, eu não preciso de Deus. Se eu tenho meios, se eu tenho como resolver as minhas situações, eu não preciso de Deus. Porque eu tenho recursos. Eu consigo resolver. É quando vem a pressão de não termos solução que nós somos levados a orar para o Senhor. Essa pressão pode ser pressão das circunstâncias. Pode ser pressão do pecado. Pode ser pressão das necessidades que... Independente da pressão, todas as pressões nos devem levar a depender do poder do Espírito Santo. E quando nós dependemos de Deus, nós damos chance para Deus fazer. É justamente nas dificuldades, nas provações, que nós temos as melhores experiências com o Senhor. Tem duas frases que dizem que não se fazem bons marujos em tempo calmo no mar. Um bom marinheiro é formado na tempestade. E os melhores soldados são formados em tempos de guerra. Você quer tranquilidade em sua vida? Sem pressão não vai ter tanto poder.
Matata, ngengi to pitile mama uju, nunca tocalu nengono. Agradeço a Deus pela pressão que você tem. Porque quando você é pressionado, você é levado a falar: Senhor, eu preciso de Ti. Você é levado a invocar o nome do Senhor. Você é levado a dobrar o seu joelho e pedir a misericórdia de Deus. Você experimenta na sua própria pele que nossa suficiência vem de Deus. Existem situações de pressão espiritual também. A opressão do maligno. São nesses momentos que nós podemos até nos sentir fracos. Mas precisamos declarar para Satanás que Cristo venceu na cruz. E o poder da cruz nos dá a vitória. Outra fonte de poder do Espírito é a nossa missão. Quem nos deu a missão foi o próprio Senhor Jesus. E ele pediu para os discípulos esperarem em Jerusalém, depois dele ascender aos céus, para receber o derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento não era apenas na questão de vida interior, mas era para a obra de Deus. E esperaram orando. E só depois de receber o poder do Espírito Santo eles saíram para a missão. Não queira servir a Deus sem o poder do Espírito Santo. Não saia para a missão sem você ter a presença do Senhor. Não saia para servir o Senhor se você não tiver o teu amor por Cristo em primeiro lugar. Mas a maneira de lidarmos com isso não é desistindo, não é desanimando, mas é dobrando o joelho e pedindo para o Senhor restaurar o nosso primeiro amor. É pedindo para o Senhor que nos tornemos íntimos dele. E pedir para o Senhor derramar o seu poder sobre nós. Quantas pessoas na sua família ainda não têm o Senhor? Quantos vizinhos, quantos colegas que ainda não têm o Senhor? Quantos irmãos que você conhece que pararam de reunir e estão desanimados? Essa missão foi dada para cada um de nós. E a orar baseado nessa missão, nós precisamos orar para o Senhor derramar o seu Espírito sobre nós. E a pressão e a missão nos dá poder, irmãos. Mas esse poder vem de Deus. Não vem de nós. Porque a excelência do poder vem de Deus. E a nossa suficiência vem de Cristo. Ele é tudo na minha vida, na sua vida. Tudo que nós precisamos está nele. E quando nós estamos nele, nós temos autoridade para amarrar e desamarrar. Cristo deu autoridade para a igreja. Olha o risco que Cristo correu ao dar para a igreja autoridade.
o praia anje pangelo kongereka. E nesta era, Cristo se restringe a nós, homens e mulheres, para ele agir. Oshonua te anonga o Kristo apai fenga o jutsense o hatale mushe numa tu pitiro para ya dura kurigenga. Se você não estiver conectado com o Senhor, ele não pode fazer nada através de você. Nkenge kuli kumwe no mwen o mwene kena ngena kukwame na maashe stopitiro. O Senhor está chamando nessa noite irmãos e irmãs que possam se consagrar totalmente ao Senhor. Vamatati ongulo shionen o mwene to ufano vamatati no amameme o posetu kaleteli mangela mui. Que encontram na palavra e o Espírito tudo o que precisam para viver para Deus. Shonua te anonga te kuirikana o palulia pule muye o paishe ei kare atependa muye. Para encontrarem o verdadeiro propósito e a missão que nos faz felizes. Vamatati baoliki o potufike pondoto yoshilonga eshina kutetele hapo. A ordem que Deus deu para Adão e Eva e a ordem que Deus retransmitiu quando ele falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, continua vivo até os dias de hoje. Openi Yesu saya njiro shilonga si kuja indeno nyoshe ndelo shilonga so shibata shilonga fio me fibilone. E como nós falamos nas mensagens anteriores, primeiro o governo de Deus está dentro de nós. Amana toma tu shile kuja tete engono de pangela karungo tirimeni muse. E quando Deus tem a liberdade para trabalhar dentro de nós, ele pode se expressar para outras pessoas. Shunu te anongenge karunga de atum pomito ilo Yesu kare muse shwatu kanja takanjwa mito natango poshetu yanje bali kuwako tuwamo. O reino de Deus interior gera o reino de Deus exterior. Oshonu te anonga o amate wa olike o wamba karunga ulimeni muse otoduru kutala bali benyabeli konji. E esse reino se manifesta não através apenas de indivíduos, mas através de um corpo coletivo. Amate wa olike o wamba yo oloka ike mo bandu bamwe ndira o oloka molutula ili kumeri ongereka. Uma família que tem Deus como pai. E amate wa olike o family e ina kalunga ngasho otate wabo. E uma noiva que ama seu Senhor expressa tudo que o Senhor é. Nossa esperança no Senhor é que a palavra dessa conferência gere resultados que possam frutificar. E nosso encargo é ajudá-los e ser ajudados a nós todos dependermos do Espírito Santo. E nós sermos liderados pelo Espírito Santo. E não dependermos dos homens, mas dependermos de Deus. Jesus Cristo é nosso Senhor.